Olá pessoal, estamos de volta, dessa vez para falar de novo de um grande nome da arte, né, mundial. Como a gente falou no começo, lá no primeiro trabalho que nós fizemos, que foi do Michelangelo, depois do Velázquez, depois do Aleijadinho, lembram, né? Eu sigo aquelas duas questões iniciais que coloquei. Obras que atravessam as épocas, que ficam na história e elas próprias compõem a história da pintura e da arte. As grandes obras que ecoam por toda a eternidade, por todos os tempos. E a outra questão que eu levo em conta é que isso é apenas uma pequena abertura. Eu falo do ponto de vista do pintor que sou e tento criar um desejo, uma vontade, uma motivação para que quem assista esses vídeos se interesse pelo tema, pelo pintor ou pela obra e a aprofunde mais. Então é uma coisa humilde, mas centrada nessas questões, né? O peso das obras, elas com abertura para compreender coisas maiores e sempre obras que dialogam com as questões da condição humana, tá bom? Então, obrigado por assistirem ao nosso canal, se inscrevam, por favor, compartilhem, que é o único modo da gente permanecer com as coisas no YouTube, se vocês assistirem e ajudarem essa divulgação. Então, muito obrigado e vamos começando, né? Veja que eu estou de branco aqui, ó. Estou de branco com o personagem do quadro que hoje a gente vai analisar. O personagem central do quadro está com uma roupa branca com as mãos para cima. Eu vou compreender isso vendo o quadro. Primeiramente eu quero falar do pintor. O quadro chama-se Fuzilamentos, de 3 de maio de 1808. É o nome do quadro do Francisco de Goya, conhecido como Goya. O maior nome da pintura espanhola do século XVIII e um daqueles grandes que compõem o alfabeto da pintura no mundo. O Goya seguiu a trajetória de todo grande mestre na Espanha. Menino, estudou, foi para academias, aprendeu o ofício, foi recusado em várias escolas e tornou-se membro da Academia de Arte de São Fernando, na Espanha, mais importante, já tinha 30 e tantos anos, quase 40 anos. Não foi fácil, né? Foi rejeitado algumas vezes, muita disputa, era uma honraria fazer parte dessa academia. Mas o grande momento do Goya, desse mestre espanhol, foi quando ele foi para a corte de Carlos IV, né? Então o Goya nasce em 1746 e quando é em 1789, ano da Revolução Francesa, né? Ele vai para a corte, tem a coroação do Carlos IV e ele passa a ser então pintor da corte, assim como outros mestres do passado, que era o cargo máximo a ser alcançado, né? O Goya fez tudo, mais do que outros mestres, fez desenho, pintura, gravura, tapeçarias, cenários. Um homem com pleno domínio das linguagens de arte, certo? Na corte desenvolve-se profundamente, faz os retratos da família real, famosos, vocês verão isso se forem pesquisar, e aí que ele fica poderoso e respeitado. Mas, além dos retratos, ele tem uma época da vida, como todo artista, para sobreviver, um longo período de 18 anos, ele já tinha em torno de 30, ele vai fazer pinturas para tapeçaria. Tinha uma tapeçaria real na Espanha, que produzia grandes tapeçarias, tapetes, fazia parte da cultura da época para decorar as residências, os palácios. O Goya dedica-se a pintar cenas bucólicas, até meio rococó, ingênuas, mas de grande beleza, para a tapeçaria real, certo? Eu digo isso porque muita gente que vê a obra do Goya de passagem, vê as figuras bonitas, iluminadas, levinhas, que decorativas, que não tem muito a ver com esse Goya que a gente fala, profundo, que eu vou dizer para vocês aqui, vamos comentar. Mas é que ele dedicou-se, durante quase 2 décadas, sobreviveu fazendo esses desenhos chamados cartões, grandes, 2 e tanto metros de altura por um, tá certo? Esse é o Goya, este grande nome, mas o Goya estava no lugar certo, na hora certa, ou no lugar errado, na hora errada.
decidam vocês, né? Porque a pintura que vocês vão ver comigo agora, repito o nome, Fuzilamentos de 3 de maio de 1808, o Goya estava presente nesse momento. Então agora eu vou com vocês analisar a obra. Vamos com calma, é tão profunda, tão densa, que a gente não pode se perder nesse caminho de análise. Nunca uma análise é definitiva, muito menos a nossa, curta e breve. Vamos primeiro analisar as questões formais. Vamos ver o que tem na pintura. Observem a pintura junto comigo. É uma pintura que tem 3,45 metros de largura por 2,66 metros de altura. Vejam, 3,5 por 2,5, uma obra grande. Está no Museu do Prado, lá em Madrid. Os aspectos formais da obra quais são? O pintor, tudo que o pintor deseja é que a obra seja vista. Muitos de nós vai na galeria, no museu, numa exposição e passa, faz uma foto quando é permitido, ou compra um catálogo, sem dedicar o tempo necessário para penetrar na obra. O que os pintores, sobretudo os pintores de importância histórica como Goya, o que eles querem de nós é que a gente olhe, pare e penetre com profundidade na obra, como esta obra que vocês estão vendo, né? Uma obra grande, uma pintura sobre tela, tinta a óleo sobre tela, vocês conhecem a técnica. Ele usou uma composição baseada em diagonais, observem que ali o morro, atrás do personagem de branco, é uma diagonal, ali onde estão os soldados, uma linha é uma diagonal, ali onde estão os corpos é uma diagonal. Por que isso? As diagonais conduzem movimento, dão vida para as pinturas, não são as linhas retas, horizontais ou verticais. A composição dele é em movimento. As criaturas saem do fundo, as pessoas. Tem profundidade. Dá profundidade porque ele põe as diagonais, põe no fundo uma construção, põe pessoas menores caminhando para frente. Vejam que a linha dos soldados, das botas, também é uma linha diagonal. Não é perpendicular, nem vertical, não é certo? Nem horizontal, nem vertical. E isso faz com que os soldados venham do fundo para frente, dá movimento e profundidade. Então você vê que tem o primeiro plano, o homem morto, os soldados, aparece um plano do meio com a luz e com as pessoas que estão chegando para serem fuziladas, e tem o fundo. Então uma composição tecnicamente perfeita, baseada em diagonais, que conduzem movimento, que dão profundidade. Sobre a cor, a gente quer dar pintura, temos que dizer que aí o Goya foi magistral. Faz o quadro inteiro com tons cinzas escuros, terra, ocres e mais nada. Só põe duas cores. O branco, me permito chamar o branco de cor, o branco e o vermelho. Porque é aí que ele vai começar a dialogar conosco. Então um quadro todo cinza, com céu escuro, não há nenhum azulzinho, não há nenhum tipo de concessão, todo construído em tons ocres, marrons, terras, e tem duas cores, que eu chamo de cores simbólicas, o branco e o vermelho. Então esses são os elementos formais, tá bom? Que se vocês forem ver esse quadro ou outro, vocês precisam parar para entender o esqueleto do quadro, a ossatura do quadro, porque ele está dialogando conosco, o pintor, está compondo o quadro para que a gente olhe, para que a gente penetre nele. Esses são os aspectos formais, diagonais, movimento. Vejam uma outra coisa importante na composição. O Goya aproxima os fuzis do corpo do homem de branco. Não é normal. Isso não é normal. Ele aproxima, ele força a barra. Quase que o fuzil, as pontas dos fuzis, estão tocando o corpo do homem de branco do centro. Por que que ele faz isso? Para dar drama para a composição. Além da cor, do claro escuro, que revela todo o drama do quadro, o terror do quadro. Além do claro escuro, baseado na luz, ele faz os fuzis se aproximarem do corpo do homem, agressivamente. Agressivamente. Certo, pessoal?
Então, esses são os elementos formais básicos, né, que a gente tem que, diante de qualquer quadro, primeiro a gente observar esses elementos, tá bom? Agora eu quero passar com vocês para a análise mais do conteúdo, o conteúdo do contexto histórico da obra, sabe? E depois do contexto simbólico. Estou tendo cuidado com esse trabalho porque é uma obra complicada de análise. Analisei obras complexas, profundas anteriormente, mas esse trabalho é feito no meio de uma guerra, no meio de uma invasão. Então, qual o contexto histórico? O Napoleão, tirano, né, que usurpou o poder da França, e para aprofundar o seu poder, Napoleão tinha que invadir a Europa inteira. Invadiu a Espanha. Em 1808, né, começo do século XIX, Napoleão invade a Espanha. O Goya trabalhava na corte, né? E o Goya, portanto, está no meio do terror. Porque entenda uma coisa, naquele período, hoje se bombardeia populações, se vê pela televisão, pela internet, né? Se mata em massa. As guerras continuam como havia lá, existem hoje. Mas ali era aquela carnificina, sabe? Eram punhais, eram pontas de fuzil, eram esquartejamentos, né? O Goya estava presente nesse contexto. Foi uma coisa assustadora, porque Napoleão invade a Espanha, depõe o rei Carlos IV, coloca o seu irmão, José, no lugar, e isso com matança, com muita matança, com muita violência. Mas os espanhóis reagiram. Os espanhóis reagiram. Este quadro, Fuzilamento, de 3 de maio de 1808, o Goya retrata não o dia da invasão, isso ele botou num outro quadro chamado 2 de maio de 1808, que está no museu ao lado desse. Neste, ele retrata os que resistiram. Os que resistiram e foram punidos com a morte cruelmente. Então, como é que iam matar? Porque toda a guerra, os que fazem a guerra inventam desculpas, motivações para matar. Mentem para matar. Nesse caso, eles foram até esse vilarejo nas cercanias de Madrid e disseram que iam matar quem tivesse arma. No fundo, queriam se vingar dos que se rebelaram. Queriam matar os que tinham arma, mas não tinha arma. As armas quais eram? Navalha, martelo, serrote, picareta. O que tivesse um metal era arma. E assim foram fuzilados. Então, o Goya registra nesse trabalho a violência, a morte contra os inocentes. Faz um trabalho que não tem a ver com a Espanha. E eu vou dizer por quê. Isso é uma crítica a qualquer guerra, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Por isso que é um quadro histórico. É um quadro que talvez a maior obra da pintura da modernidade, sabe? Essa pintura que tenta pelo século XIX e que se associa a outras obras da literatura, no Victor Hugo, o próprio Dostoiévski, um pouco antes. Então, essas obras que elas ecoam questões de liberdade, justiça, da vida, dos direitos, né? E muito bem. Aí o que é que ele diz? O que é que ele faz? Ele começa a fazer esse quadro dialogando diretamente com quem vê. Não é um quadro que mostra o herói sendo morto, o soldado cruel. Então, o primeiro elemento que eu digo a vocês, simbólico, os soldados não têm face. Verifiquem. Não tem face. Porque a morte não tem face. A morte é a morte. Em qualquer contexto. Ele faz, inclusive, uma construção dos soldados tão emparelhados, as pernas tão emparelhadas, com as armas e as sombras, que parece uma máquina ou um bicho de matar. Ele desumaniza os assassinos, os soldados. Porque é assim que é a morte. É assim que são os assassinos. Os homens espanhóis comuns são comuns. Não tem heróis, não tem gestos de bravura, não tem gestos ali de heroísmo, de tentativas de enfrentar as armas. Por quê? Porque o Goya quer ir mais além. Quer mostrar que há momentos que
é preciso fazer o sacrifício. Isso que eu quero que vocês atentem comigo. Atentem comigo. Ele faz uma pintura de fundo histórico, porque aquele homem de branco, com os braços levantados, como eu fiz aqui no começo para vocês, remete ao Cristo crucificado. E ele cita, nessa maneira de pintar o homem com roupa branca, duas pinturas importantes, talvez as mais profundas, que retrataram a crucificação. O Cristo de Zurbarán, no espanhol barroco, e o Cristo do Velázquez. Você faz uma referência direta ao Cristo crucificado. Nesse momento, ele sai da Espanha. Sai da Espanha. E vai dialogar com uma narrativa bíblica, com um conjunto da cristandade das pessoas do mundo inteiro, em várias gerações. Não nos interessa mais em dizer do conflito na Espanha, mas dizer que diante da opressão, diante da guerra, diante da morte, em várias situações é preciso ir para o sacrifício. Ser mártir, como a forma de combater a tirania. Novamente aí, ele está fazendo a pintura histórica, ao colocar esse homem. Por isso que nas expressões você não vão ver grandes rompantes, são expressões comuns. Mas ele remete ao Cristo, a cristandade, e vai mais além. Vejam que as mãos, a mão, sobretudo do lado esquerdo de quem vê, ela tem as marcas, ela tem os estigmas, a marca do prego da crucificação. Então ele diretamente está remetendo isso à questão cristã, à questão bíblica, né? E aí ele cria um mártir da independência espanhola, mas mais do que isso, ele vai para a questão dizendo o seguinte: vale a pena. Às vezes o sacrifício é a maneira de você resgatar a vida, de você enfrentar a opressão. É aí que a pintura tem universalidade. Não é mais a pintura espanhola. E a outra coisa sublime na obra, há mais segredos que a gente vai trabalhar, mas eu quero dizer algo impressionante. Isso era uma noite na Espanha. Entendam isso. O Goya estava perto vendo a cena. Porque a chegada dos soldados era rumorosa, medo, gritaria, pessoas correram para um muro, para uma pedra, e para lá serem fuzilados. Nesse momento, o Goya registra aquele segundo parado. As armas estão engatilhadas. Sintam isso dentro do quadro. Há um silêncio. Engatilhou as armas e há um segundo da morte dessas pessoas. Eles têm um segundo para ficarem vivos, porque as armas estão prestes a disparar. Um segundo que dura uma eternidade, porque até hoje esse segundo está ali congelado, enquanto os homens aguardam a morte. Mas aí ele joga com o tempo, porque ele põe as 3 gerações de pessoas. O segundo parado, mas o tempo está passando. O tempo está passando. Há um homem atrás, com a mão no rosto. Há o homem de branco que vai ser fuzilado. E há o homem no chão que está morto. Então você tem passado, que é um morto, o presente do homem que será morto e o futuro, que é o homem que vai ser morto logo em seguida. Um morto, o outro prestes a ser fuzilado, um que está vindo para a morte. Então o Goya trabalha, congela o segundo que antecede o fuzilamento e a morte. Mas faz o tempo se mover, dizendo que a vida é um ciclo, é um tempo, e que se é um tempo vai continuar e haverá esperança que está expressa no gesto do homem de branco. É um pequeno parênteses para dizer por que ele é homem do romantismo, né? Do romantismo, que eu não falei no começo, eu não aprofundei, que é esse período histórico que começa ali no finalzinho dos anos 1700, começo do século XIX. Pintores se cansam de ideias abstratas, de situações, de neoclassicismo, e passam a pensar nas pessoas, nos indivíduos, na vida, na liberdade. Eles, por um lado, colocam as suas visões sobre a arte, sobre os eventos históricos. Os românticos gostam disso. Discute a sociedade, a vida, do ponto de vista dos indivíduos, e, além disso, pelo seu ponto de vista. Junto com ele, você tem o Thomas Mann, por exemplo, tem o Victor Hugo. Esses homens são do romantismo. Normalmente que nasce na Alemanha, nesse fase que eu falei. Então, quando ele joga com o tempo desse jeito, ele fala, tem esperança
Porque o tempo está andando, a vida vai seguir. E faz isso em uma pintura magistral, onde as pessoas caminham para a morte, mas o homem de branco expressa que esse sacrifício vai superar a morte. Por fim, meus alunos, alunas que nos seguem, amigos, enfim, o Goya vai além dessa simbologia, dessa narrativa que remete para a cristandade, remete para Cristo, remete para o martírio, remete para o sacrifício, como uma maneira de sublimar, de superar a tragédia e a opressão. Ele coloca um sinal direto, uma mensagem na pedra que está atrás dos homens, que está na sombra do homem de branco, do frade franciscano ao lado do homem de branco. Na sombra vocês verificam que existe Maria e o menino Jesus, a mãe e um filho, na pedra. Esse é o maior código do quadro. Não posso chamar de mistério porque é uma mensagem gritante. Mas eu tenho certeza que poucas pessoas tinham verificado isso no quadro. E agora eu estou mostrando a vocês. O que quer dizer o Goya com tudo isso? Ele retrata a violência e a morte. Tira a máscara da impostura do mundo. Revela a dor, revela a estupidez da violência. Mas ele diz que há esperança. E além do gesto do homem que remete a Cristo, ele coloca a base da cristandade no fundo, na pedra, na sombra da pedra silenciosa. A pedra silenciosa e eterna, profunda, ele coloca uma imagem da mãe e o filho. Vejam que esse pintor tinha compreensão de que a sua obra ecoaria por todos os tempos que viriam, por todas as gerações. É o maior sinal, é a maior mensagem que eu já vi num quadro dada para o mundo cristão e para os cristãos. Eu tenho que citar isso porque independe de quem tem ou quem não tem a crença, mas a cultura cristã, os valores cristãos que dominavam esse período, como eu falei outras vezes, é com isso que o Goya dialoga. E é com isso, com essa simbologia que ele aponta a esperança. Um aspecto, antes de concluir, um aspecto formal ainda, é que esses autores que eu citei, do chamado romantismo, citei Victor Hugo, Dostoiévski, citei Thomas Mann, que trabalhavam com o tempo, com o futuro, eles são chamados dos modernos, né? O Goya, verifiquem que ele já desmanchava a sua pintura. A cara do homem de branco está desmanchada, o olho tem um borrão de pincel para fazer o olhar. O frade franciscano, nada tinha a ver, também foi fuzilado, o frade também está ali com a cara manchada. A roupa de branco do homem é um borrão de tinta, como se estivesse viva a camisa sendo colocada, ou que fosse ser rasgada a qualquer momento. A pincelada do Goya antecipa aquela pincelada, aquele modo de pintar dos impressionistas, movimento que viria depois. Mas o Goya tem esse momento da inquietude. A obra é ligeira, é um fuzilamento, o tempo está parado, os acontecimentos são muito rápidos. Essa pressa de pincelar tem dois aspectos. Primeiro, tem a ver com esse conteúdo, né, do tempo que ele tanto preza para mostrar a roda da vida, mas também tem um modo de falar conosco, que estamos vendo. Que quando o pintor ele faz uma pincelada grossa que você vê a tinta, ou uma mão que ele não termina, está falando conosco. Você fala, puxa vida, não acabou aquela mão, ele manchou perto do olho. Quando a pintura é fechada, fotográfica, lisa, os veludos, nada se move, você olha com distância. Então também o modo de fazer com a rapidez do momento a pintura. Para expressar esse tempo rápido que ele mostrou na pintura, essa pincelada aberta, onde as formas não são definidas, é o modo de falar conosco, porque a gente verifica a sua mão e a sua pressa e o seu tempo. Portanto, pessoal, vou encerrando essa análise, que não chega nem a ser uma análise, seria um preâmbulo, né, desse grande mestre. Verifique a simbologia que falei do tempo, da cristandade, do homem que remete a Cristo. Verifiquem a imagem na pedra, que é impressionante o que ele faz, é de uma grandeza, de uma coragem impressionante.
de biografia, ele gosta de falar muito, você pode pesquisar sozinhos, mas ele dizia duas coisas importantes. Ele dizia, olha, ele se irritava quando dizia para ele definir coisas. Ele dizia, olha, eu não vejo o fio de cabelo das pessoas que passam na rua. Eu não vejo o contorno da natureza nas folhas. Eu não vejo os botões das camisas, a distância das pessoas. Eu não posso, o meu pincel não pode fazer o que meus olhos não veem. A frase do pintor, quero dizer, por isso que ele desmancha as coisas na pressa desse tempo aí. E por fim, ele dizia que tinha três influências, três mestres. Velázquez, Rembrandt e a natureza. Certo, gente? Então esse é o mestre Goya, esse é o quadro Fuzilamentos de 3 de maio de 1808, uma obra grande em termos de tamanho, uma obra histórica, porque ela dialoga uma obra do romantismo e uma obra de simbologia histórica, para ser mais exato, porque dialoga com os dramas da humanidade para sempre. Violência, a morte, a busca da liberdade, o direito à rebelião, né? A inutilidade da morte e da violência. Então essa obra, mais do que outras, ela está presente para a posteridade. Então, num pequeno trabalho de 3,60 metros por 2,60, pequeno modo de dizer, tanta riqueza encerrada, tanta simbologia guardada. Então eu peço que vocês daqui para frente, quando olharem uma pintura, procurem fazer essa penetração, esse mergulho e essa viagem por ela. Mas o Goya deixa, portanto, finalmente, primeiro esse testemunho dele, né, de que a inutilidade e a estupidez da guerra e a necessidade da paz e da tolerância entre as pessoas. Né. Aliás, é importante frisar que ele escreveu em vida sobre a obra. E segundo, não se interessou em contar a história da Espanha. Tratou o tema da defesa da vida e a luta contra a opressão e a morte e as invasões e as guerras de modo universal. Certo? Então, se interesse pelo Goya, se forem a Madrid, antes de tomar o vinho, parem bastante nesse quadro e analisem e lembrem aqui do seu professor. Muito obrigado, até a próxima.